Fala, gente boa. Aurivaldo na área. A disciplina agora que vamos tratar é uma disciplina importante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da população, para a sobrevivência dos seres humanos, que é questões ambientais, que é o meio ambiente. Disciplina importante, com a carga horária relativamente curta com relação às outras disciplinas, mas de suma importância. Vamos lá, depressa aí o que interessa. Então tá aí, meio ambiente e cidadania. Cidadania é um dos princípios fundamentais da República, está previsto aí na Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e a qualidade de ser cidadão. Então, cidadania é a qualidade de ser cidadão, e sendo cidadão, nós temos naturalmente direitos e deveres. Muitas pessoas, geralmente que a gente ouve muita gente falar, não, eu conheço muito bem os meus direitos, eu sei quais são os meus direitos. Dificilmente você ouve alguém falar, eu conheço muito bem os meus deveres, eu sei quais são os meus deveres. Pouca gente fala isso, não diria ninguém porque eu estaria tirando qualquer outra possibilidade, né? Mas pouca gente fala quais são os deveres que se tem. Mas na qualidade de cidadão você tem constitucionalmente direitos e deveres a serem cumpridos. Nós somos pessoas, nós somos indivíduos, e como indivíduos, muitas vezes, na maioria das vezes, nós fazemos parte de um grupo, seja um grupo de esporte, seja um grupo político, seja um grupo religioso, seja um grupo familiar, mas naturalmente nós somos inclinados a pertencer a algum grupo. E junto com esse grupo, nós fazemos parte de uma sociedade. A sociedade que nós vivemos é a sociedade chamada Brasil, que é um país, e nós fazemos parte desta sociedade, como cidadãos. Diferenças individuais. Com relação a diferenças individuais, eu costumo comparar as diferenças individuais com uma mão. Nós temos uma mão. E em nossa mão nós temos 5 dedos. Perceba que nós temos 5 dedos. Todos os dedos, os 5 aqui são dedos, todos completamente diferentes. Você não tem um dedo igual, são todos diferentes. Assim são as pessoas, assim são os indivíduos, todos têm as suas características, que são únicas, são características únicas. O cidadão, ele é dotado aí de caráter, aquela formação que se adquire com o convívio, com a convivência, com o familiar, com o grupo que ele lida todos os dias. Ele é dotado de personalidade, persona, máscara. E também ele é dotado de uma coisa muito mais interna, muito mais profunda, que é o temperamento. Então, nós temos aí essas diferenças individuais. Consequentemente, essas nossas dotações de caráter, personalidade e temperamento vai refletir diretamente em nossos comportamentos, vai refletir nos conflitos, porque somos diferentes, certamente vão existir conflitos, e também as divergências. Então, nem todo mundo é obrigado a pensar do jeito que o outro pensa. Então, consequentemente, vai ter divergência. Que esses conflitos sejam conflitos saudáveis, não parte de agressões verbais, agressões físicas, mas conflitos mesmo de... nós vivemos em sociedades como pessoas diferentes e cada um respeitar aí os direitos e deveres do outro. Meio ambiente é o conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo. Então, meio ambiente é tudo que está à nossa volta, o ar que nós respiramos, que até que a gente respira um ar um tanto poluído, né, nos últimos dias, essa poluição tem aumentado, mas meio ambiente é tudo que está à nossa volta. Nós vivemos em uma camada do planeta chamada de biosfera, bio, que é vida, então nós vivemos na esfera, nós vivemos na camada da vida, e aí o meio ambiente, esse espaço aí dantesco que a gente vive, né, que é o planeta Terra e o local que nós vivemos. Poluição, tudo que é contrário ao que nós respiramos, tudo que é o contrário do que nós vemos é chamado de poluição. Isso aqui é poluição. Então, esse teor excessivo de substâncias estranhas à composição natural. A composição natural da atmosfera, a composição natural do ar, se eu não me engano, é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Essa aí seria a composição natural, seria um ar puro. Eu diga-se de passagem, para você respirar um ar puro como esse, só lá no meio do Amazonas, né? Daquela floresta lá, então você chegar lá em um local que tenha bastante árvore, aí você conseguiria respirar um ar puro. Fora isso, em nenhuma outra cidade você consegue respirar esses itens aí de 78% de nitrogênio,
21% de oxigênio e 1% de outros gases. Então a gente respira mais de nitrogênio, mas aí seria em um local, um ambiente puro, que é difícil você encontrar hoje, principalmente nas grandes cidades. Aqui há alguns agentes poluidores, então nós temos aí as fábricas que poluem bastante, nós temos as pessoas que poluem bastante. Olha só que coisa horrível. Que coisa feia, atirando latinha pela janela, 2 infrações, uma jogar objeto pela janela, outro colocar o braço lá de fora dirigindo, 2 infrações. Mas são infrações concorrentes, né? Uma concorreu para outra, então dá uma só. É bom dar mais cara. Outro agente poluidor, os veículos que poluem bastante e os lixões. Se na sua prova perguntar qual desses aqui polui mais, é só você atentar em quantidade. Por exemplo, o que nós temos mais aqui são fábricas, pessoas. Não, desculpe, quantidade não vai não. Na sua prova vai perguntar o que é que mais polui, fábrica ou veículos? A resposta é veículos. Eu já ia fazer uma comparação aqui, que não ia dar certo não. Se for em quantidade, quem estaria poluindo mais seriam as pessoas, mas a maior poluição ocorre a partir dos veículos. Então, a resposta na sua prova sobre quem mais polui o meio ambiente são os veículos, não as fábricas, mas os veículos. Alguns tipos de poluição. O slide tá até muito poluído, né? Parece até que foi de propósito. Agora que eu percebi, parece até que foi proposital. Tipo de poluição: poluição do ar, poluição da água, poluição sonora, poluição do solo, poluição visual e poluição radioativa. Eita, quanta poluição! Poluição do ar, poluição da água, poluição sonora, poluição do solo, poluição radioativa e poluição visual. Depois de tanta poluição, não vou poluir mais o tempo. A gente encerra aqui esse vídeo, depois a gente continua. Aquele abraço, fui.